Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World e ao nosso Instagram Discos World International. Hoje vamos até ao Brasil, mais propriamente até ao estado de Salvador da Bahia, conhecer Lourival Júnior, um criador de discos fantástico e que passará já a apresentar-se. Olá Júnior, tudo bem? Tudo bem, Fábio. É um prazer ter-te aqui no nosso canal de YouTube e espero que tenhas também prazer em estar connosco e vamos aqui à nossa entrevista. Olha, Júnior, começa então por nos falar um pouco de ti. Quem é que tu és? Há quantos anos estás na aquariofilia e em especial aqui nos discos? Ok. Meu nome é Lourival Ferreira Júnior, eu tenho 46 anos e estou no aquarismo desde os 8 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro aquário, que não foi um aquário de beta, foi um aquário de, a gente chama aqui de cauda de véu, que é o Kingio, né? Foi o meu primeiro peixe. Eu tive esse aquário até uns 36, 35 anos, mais ou menos. Por conta do trabalho, eu tive que me desfazer dele, parei um tempo com aquariofilia e voltei tem 8 anos. Eu comecei com um aquário de 80 centímetros, criando a carabandeira. Foi quando eu tive a minha primeira reprodução de acarabandeira, gostei e tal, aí comecei a reproduzir. Um amigo meu criava disco e disse: Júnior, você está conseguindo reproduzir a carabandeira, tal, os peixes estão bonitos, eu vou dar um disco de presente a você. E aí me deu uma cara disco. Só que eu não tinha muita noção de como é que criava o disco, né? Porque tem uma diferençazinha dos outros peixes, porque é um peixe um pouco mais sensível, que exige um pouco mais de atenção, de qualidade e tal. E aí eu botei nesse aquário, deu menos de um ano, ele faleceu. Morreu. Aí eu fiquei triste, falei com ele, pô, o peixe já estava bonito, tal, tal. Ele disse, olha, vou lhe dar outra, agora vou lhe dar uma aula de como você criar o disco e tal. E aí me deu uma introdução básica, eu fui para a internet pesquisar tal. Aí ele me deu esse outro disco, esse eu consegui criar tranquilamente, aí fui me empolgando, comecei a comprar outros discos, comprei mais 4, só que o aquário se tornou pequeno para a cara disco. Aí foi quando eu adquiri esse aquário aqui de 1,5 m, um ano e pouco depois, e comecei a criar só a cara disco nele inicialmente. Depois eu fui botando outros peixes pequenos, tal, como coridoras, tem uns lebiches aqui também, que eu boto para comer, às vezes, o restinho de ração que fica. Tem 2 cascudos albinos, porque inicialmente eu coloquei um cascudo abacaxi, mas ele começou a incomodar os discos, eu não sabia disso. E aí um criador asiático, conversando com o cara, eu vi vários albinos no aquário de disco dele, para ele disse, não, os albinos não atacam os discos. É muito raro um peixe de fundo albino atacar o coisa. Eu botei e realmente até hoje não tive problema nenhum com o cascudo albino. Cascudo, E okay. tá aí, nesse aquário aqui. E tem uns aquários de reprodução lá no fundo, que eu comecei, na verdade, a reproduzir meses antes da pandemia. Okay. Que até então não tinha feito a reprodução de disco, entendeu? Aí comecei meses antes da pandemia. E comecei na brincadeira aí, fui gostando, fui acertando. Alguns erros eu fui corrigindo, que a gente sempre erra, né? Sim. Não tem jeito, quebrei muita cabeça. Fui corrigindo e, graças a Deus, está aí tranquilo. Não sou profissional dessa área, sou cabeleireiro, Okay. já há 16 anos, entendeu? Sim. Tive um salão de beleza até 2018, quando eu fechei, fui trabalhar em outro estabelecimento, e aí tive mais tempo para me dedicar também aos peixes. Foi bom até eu ter fechado esse salão, por conta da pandemia, que é uma dor de cabeça para mim, e isso me deu mais tempo de cuidar também dos peixes, né? De me dedicar um pouco mais. Ok. Aí a pergunta que eu tinha pôr agora era o que é que te motivou a criar os discos, né? A transformar
essa tua estufa, tens uma estufa, né? Uma espécie de estufa. Queria que nos falasses um pouco dessa estufa e o que é que te motivou a ter essa estufa. E como é, quantos aquários é que tem, quantos casais neste momento tens a criar, etc. Pronto, joia. Como eu disse a você, eu montei o aquário aqui de discos e fui botando os discos e tal, e começou a formação de casal, né? Que acontece. E aqui, na época, foram 3 casais. Eu coloquei, se eu não me engano, 8 discos e eu tive a formação de 3 casais. Aí começaram a desovar no aquário principal, só que aquário principal você não consegue tirar, né? As desova que os outros vão e comem, não tem jeito. Aí, conversando com os amigos, eles disseram, Júnior, pegue, compre os aquários menores, tal, monta uma estufa, tal. Eu comecei essa estufa no escritório. Só que aí o espaço não tinha como, ficava complicado, até porque era um lugar de muito movimento, acendia muita luz, tudo atrapalhava muito. Foi quando eu tive o insight de pegar o banheiro de empregada, que era uma área que estava livre, não tinha movimentação, eu tinha a porta para fechar tudo. Aí foi aquele desmonte, né? Tira vaso sanitário, tira chuveiro, tira isso, adapta aquilo. Eu comecei com 4 aquários, que eu mandei fabricar, com as medidas específicas que eu queria. Aí comprei uma estantezinha maior, que cabiam mais aquários. Mandei fazer mais 3. Aí hoje, na verdade, eu tenho o quê? 7 aquários. Okay. Nesse ambiente, que é minha estufa, e transferi esses peixes para lá, comecei a reproduzir, comecei a fase de crescimento e engorda dos peixes, tal, e fui postando, né, no meu Instagram. Sim. O resultado. As pessoas começaram a se interessar, disseram, você vende, só a coisa está ficando interessante. Já dá pelo menos para comprar ração e pagar a conta de energia, né? E aí comecei a vender uma aqui, uma ali e tal. Aí você vai criando a fama, porque os peixes têm qualidade e tal. E pronto, hoje estou aí produzindo. Tem hoje na faixa de uns 300 filhotes lá dentro, entendeu? E mês que vem eu já começo a vender, que eu começo a vender geralmente entre 4 e 5 centímetros. Ok. E eles estão com mais resistência. Tudo. Estás com quantos casais neste momento a criar? Olha, eu comecei com esses 3 que eu lhe falei. Hoje eu estou com 5 casais. Ok. 5 casais em reprodução. Consegues dizer qual é que são as matrizes? Vocês no Brasil dizem matrizes, né? Nós aqui dizemos estirpes, que é os tipos de... Pronto, eu tenho 2 casais de checkerboard. Ok. Um é Tiger checkerboard e o outro é checkerboard normal, os casais. Tenho um casal que é uma Red Marlboro com um checkerboard também. Tem um casal que é uma Red Melon com um Marlboro. E tem outro casal que é uma... Peraí, deixa eu me lembrar, meu Deus. É uma White Pigeon com um Blue Cobalt. Ok. É tanto peixe que eu fico é normal, desnorteado. É normal. Olha, diz-me uma coisa, como é que é a filtragem dessa zona, da tua estufa? Pronto, a filtragem dessa com zona eu fiz o quê? Ou é com canister? Eu fiz, na verdade, a filtragem individual desses aquários. Para evitar que, caso, graças a Deus, nunca aconteceu surto de doença, mas, caso aconteça, a gente tem como controlar isso com a filtragem individual. Eu fiz, na verdade, tem umas gambiarras, como a gente chama aqui no Brasil, e umas adaptações. Eu consegui comprar alguns filtrozinhos externos desse de parede de aquário. Só que o que acontece? Para diminuir o custo com a energia, eu desliguei esses filtros e fiz uma adaptação com aqueles filtros de esponja. Eu faço a primeira filtragem de esponja com ar e jogo a água para dentro desses filtrinhos externos, que eles estão cheios de mídia. A água passa por essas mídias e volta para o aquário já filtrada. Em alguns deles. Em outros, eu tenho só a filtragem com esponja. Entendeu? Que são os de aquário, os de filhote. E nos de baixo, que eu deixo geralmente para peixe que chega de fora, ou como hospital,
eu adaptei 2 filtros, eu peguei umas caixas de sorvete e fiz uns filtrozinhos externos, entendeu? Também a ar. Ok. Então, são essas filtragens. E nos aquários tem 2 aquários de reprodução que eu só boto pedra porosa, só para ter o fluxo de ar movimentando a água, entendeu? Não tem filtragem. Porque esses eu faço a troca de água diária. Ok. Então, não tinha lógica botar uma filtragem, entendeu? Olha, agora falando aí um pouco desse teu aquário de exposição, o que está atrás de ti, Sim. o que é que tens nesse aquário? Tens filtro externo ou SUMP? Ó, aqui, na verdade, é o seguinte: tem também 2 adaptações e 2 filtros profissionais. Eu fiz agora na pandemia, em 2019, eu estava em casa sem ter o que fazer, o aquário teve alguns picos de amônia e tal, e eu fui dar uma pesquisada e vi um cara fazendo os filtros de PVC. Eu achei aquilo interessante. Saí, fui, comprei o material, fiz 2 torres de PVC de 1 metro, que essas torres elas fazem a primeira filtragem, que a água vem por gravidade do aquário para elas, faz a filtragem mecânica, que é esponja, depois perlon, e eu tenho uns 15 quilos de mídia, que vai até a outra torre, de uma torre para outra. Aí dessa segunda torre, ela passa para o filtro, para um dos canister, que é um canister de 3.000 litros hora, que também tem 4 bandejas todas de mídia, que deve ter mais ou menos também uns 15 quilos de mídia. E aí essa água passa para o aquário. E no segundo filtro é o mesmo esquema, outra torre com filtragem mecânica no início, passa por mídia, vai para o outro filtro de 3.000 litros também, todo de mídia, e retorna para o aquário. Então, assim, são 2 torres ligadas ao primeiro filtro e 2 torres ligadas ao segundo filtro. Então, no total, eu tenho 2 filtragens mecânicas e 60 quilos de mídia para filtrar água desse aquário de 400 litros, que é super dimensionada, na verdade, né? Sim, sim. Mas isso, a filtragem a mais é sempre bom, né? Com certeza, com certeza. É tanto que nunca mais eu tive problema com amônia, nitrito, nitrato, nada disso aqui. E assim, a água sempre cristalina, que o pessoal que vem aqui em casa fica, ô, Júnior, como é que você consegue manter essa água tão cristalina, tão limpa? Eu disse, filtragem, é investimento, não tem para de correr. É. Entendeu? Olha, É a alma do aquário. agora falando um pouco ainda dentro da criação novamente dos teus alvins, gostaríamos de saber quais são os parâmetros da água e se achas que os parâmetros são fundamentais para uma boa criação. Oh, com certeza. O que é que acontece? Eu sempre mantenho aqui a temperatura entre 28 e 30 graus, que não dá muito trabalho, porque Salvador é uma cidade quente. Geralmente a temperatura daqui. Então, assim, só no inverno, quando chove muito, que aqui já teve um pico de 17 graus. Ok. A sorte que eu tinha termostado em todos os aquários. Sim. Eu acordei um dia, me deu assim um insight, acordei, fui olhar, quando eu olhei o termômetro, lá dentro 17 graus. Mas olhei os aquários, estavam todos normais, não tive problema nenhum. Sim. Eu mantenho sempre essa temperatura, entre 28 e 30 graus, que eu acho que é uma temperatura boa, tanto para reprodução quanto no aquário principal aqui. O pH, eu tento manter, equilibrar ele em 6,2 e 6,8. Eu não deixo nem passar muito disso, nem para baixo, nem para cima. Porque se você baixa muito, você tem a oxidação das nadadeiras, geralmente, dos discos. Eu sinto que fica tudo meio opaco, eles perdem um pouco o brilho. E quando está muito alto também acontece a mesma coisa. Eles diminuem a fome e a cor fica opaca, muda, é engraçado, é automático. Você olha para o aquário e você sabe que já tem alguma coisa ali no parâmetro do pH da água. Então, eu sempre mantenho entre 6,2 e 6,8. O KH, eu no início tinha um pouco de estresse com isso, entendeu? Mas o que é que acontece? A minha água aqui da torneira, ela já vinha uma água mole. E nas medições sempre dava um KH e um GH equilibrado. Então, eu até raramente meço, não vou mentir para você. Por Sim. conta disso, eu vou até na confiança. Um dia, quem sabe, eu quebro a cara, espero não quebrar nunca. Pois. Mas toda vez que eu medi, sempre estava dentro do parâmetro. Então, assim, é uma coisa. O KH geralmente eu mantenho em 8, entendeu? O GH entre 8 e 12, nessa faixa. Ok. Então, que já está mais ou menos equilibrado. É...
amônia, nitrito, zerado, entendeu? Sempre lá dentro, às vezes eu não consigo zerar totalmente. Por quê? Você tem uma quantidade muito grande de peixe, de filhote concentrado no aquário, Sim. você sempre tem uns picozinhos, mas é uma coisa que nunca passa muito de 25 na amônia, entendeu? Sim. Então, assim, como eu faço TPA diária, às vezes eu faço de manhã e de noite, eu consigo ter o controle disso. Mas geralmente é maior, por exemplo, do que nesse aquário aqui, que é zerado praticamente, e nos aquários de matriz que eu consigo zerar, entendeu? Sim. Às vezes dos filhotes dá uns picozinhos, mas graças a Deus nunca tive problema, não. Deixa eu ver o que mais, meu Deus. O nitrato sempre manter abaixo de 20, Uhum. entendeu? Como esse aquário aqui tem planta, tal, ele consegue equilibrar, nunca tive problema, não. Nem alga, assim, tem no aquário, é tranquilo. O aquário se mantém limpo, equilibrado, entendeu? Ok. Também a filtragem ajuda muito, né? Sim, sim. A ter esse equilíbrio. Olha, diz-me uma coisa. Queríamos saber aqui um pouco como é que tu fazes quando, desde que o casal coloca os ovos até que eles nascem e depois começam a comer sozinhos. Se tu utilizas algum produtos, como azul metileno, etc., para os ovos não fungarem, ou se deixas seguir e como é que resulta contigo? Olha, no início eu já usei azul de metileno, já usei outros produtos, até o dia que eu comecei a dar uma pesquisada e vi o pessoal fora usando a folha da castanhola, que aqui para a gente é amendoeira. E eu achei aquilo interessante. Aí comecei a dar uma pesquisada e descobri que era fungicida, bactericida e tem alguns antibióticos também nela, mas que não afetam diretamente o peixe, né, de uma forma negativa. E eu fiz um teste, eu comecei a usar folha de amendoeira aqui e descobri que o resultado era melhor do que com azul de metileno, entendeu? A questão de fungar ovo, o resultado foi muito melhor com a castanhola do que com o azul de metileno. Eu tive muito, assim, não tinha aquela, com azul de metileno às vezes criava aquele fungozinho leve, Sim. entendeu? Com a castanhola não cria, nunca criou aquela capazinha de mofo, vamos dizer assim, parece um mofozinho. Não, nunca criou. Então, hoje eu uso a folha da castanhola como fungicida, entendeu? Ok. E tem dado um resultado muito bom. E em relação à alimentação, que alimentação é que tu dás aos alvins assim que começam a comer, não é? Depois de despegarem dos pais, o que é que tu utilizas? A primeira alimentação eu dou geralmente com 5 dias após o nascimento, entre 5 e 7 dias. O cisto de Artemia recém-eclodido, eu dou durante uns 5 dias. Eu já programo ali as eclosões todas direitinho para sempre ter o cistozinho novo. Depois desse período, eu começo a dar o cisto congelado, entendeu? Eu já vou tirando daqueles que eu estou eclodindo e congelando para eles irem se adaptando à comida sem o movimento, né? Porque também você ficar nesse processo de eclosão diária durante um período longo, isso é desgastante e cansativo, né? Então, eu começo, depois de 5 dias dando o alimento vivo, eu começo a adaptar eles ao alimento congelado. E a adaptação é muito boa, não tem problema nenhum, eles se acostumam. Com 15 dias ele alimentando com o cisto de Artemia, eu começo a introduzir a ração esfarelada. Eu pego a ração que eu dou para os pais, dou uma macerada nela e começo a introduzir junto com a artêmia, com esse cisto de artêmia. Então, eles vão comendo o cisto e comendo a ração. Com um mês que eu estou já nesse processo, eu suspendo totalmente o cisto de artêmia e só começa a dar ração. E aí vou introduzindo a artêmia congelada, porque eles já começam a pegar. Eu pego ela, bato um pouquinho na faca para Sim. esbagaçar um pouco e vou começando a dar essa adaptada, entendeu? Okay. Essa ração que tu dás é granulado seco ou é papa congelada também? Granulada, granulada, Ok. granulada e seca. Qual é que é a ração que tu dás aí no Brasil? Olha, aqui, inicialmente eu trabalhava só com as rações importadas, Ok. que era da Sera,
Tropical. da Tropical, da Tetra, entendeu? Com a pandemia, eu tive uma certa dificuldade econômica, como a maioria das pessoas Claro. no mundo teve também. Eu comecei a recorrer a marcas nacionais. Comecei a testar marcas nacionais. E, para minha surpresa, eu descobri aqui duas marcas maravilhosas, que têm me dado um suporte muito bom. Os peixes se desenvolvem muito bem com elas, que é a Nutricom Sim. e a Poitara, Oitara. entendeu? São duas ações que eu dou aqui e tenho tido um resultado muito bom. Dou tanto aos acarás grandes quanto aos filhotes, entendeu? E É, não tenho do que reclamar. tanto uma como outra são duas alimentações que não chegam à Europa. Nem a Poitara nem a É, Nutricon não existem cá. Por isso é difícil para nós, aqui na Europa, sabermos qual é que é a qualidade ou não. Era isso, é uma das perguntas que eu gostava de fazer, era se notaste, já me disseste que não, né? Mas será que existe muita diferença da Boitara e a Nutricom para uma Tropical, por exemplo? E em termos financeiros, se a Tropical aí no Brasil é muito mais cara que essas? não, com certeza. Assim, quanto à qualidade, essas duas ações elas melhoraram muito, muito, muito. Inicialmente já eram rações boas, mas com o consumo, o aumento do consumo pelo consumidor brasileiro e tal, eles começaram a melhorar muito a qualidade das rações. Hoje são rações top de linha aqui no Brasil, as fabricadas aqui dentro. Eu não sei lhe dizer, se eu disser, eu estou mentindo, eu não sei lhe dizer se existe realmente uma diferença muito grande entre uma tropical, por exemplo, e uma poitara, entendeu? Pode até existir essa diferença, talvez pelos insumos, entendeu? Porque Ok. vocês têm uma facilidade de um insumo de melhor qualidade aí fora, na Europa, nos Estados Unidos, tal, que talvez a gente, pelo valor do dólar hoje, tudo, a gente não tenha tanto acesso a esses insumos. Mas, assim, dentro do que elas se propõem, elas têm uma qualidade muito boa, entendeu? Ok. Muito boa, não deixa a desejar. Eu digo isso porque eu já usei essas ações e uso ainda. Eu tenho aqui Tropical, tenho Tetra, Sim. dou em menor quantidade, mas ainda dou. E, assim, agora o meu consumo maior hoje é dessas ações, porque, como eu disse a você, não deixam nada a desejar. Para Ok. mim, pelo menos, tem suprido aqui a minha necessidade tranquilamente, entendeu? E a diferença de preço é Ok. muito grande mesmo. Por Olha, exemplo, sim, sim. você compra da Poitara um pote de 300 gramas, um pote da grande, eu acho que tem 300 gramas, se eu não me engano, na faixa de 110, R$ 115. Ok. Se você for comprar uma tropical, vai ser na faixa de 200 e pouco a R$ 300. É muita É diferença. É mais o quase dobro. o triplo do É, é. valor, entendeu? Então, Ent- assim, ela deixou de ser, essas ações importadas deixaram de ser, no meu caso aqui, as rações de base, o alimento principal, para ser um alimento secundário, entendeu? Se tornou um complemento, É o vamos dizer contrário, sim. assim, E entendeu? diz-me uma coisa, aí no Brasil, ah, existe muito o hábito de dar alguns alimentos vivos. Por exemplo, já entrevistei muitas pessoas que dão besouro de amendoim. Gostava de saber qual é que é a tua opinião sobre isso e se tu já utilizaste esse tipo de comida. Eu já utilizei o besouro de amendoim, tem um resultado legal. Agora, sim, é uma criação que você tem que manter sempre limpa, equilibrada, para também não prejudicar os seus animais. Porque o problema da alimentação viva é justamente você introduzir algum tipo de bactéria, algum tipo de patógeno junto com esse alimento nos seus animais. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive muito cuidado na criação desses alimentos. Já dei o besouro de amendoim, já dei também alevinos de outros peixes, entendeu? Que eu criava tal e tinha uma reprodução muito grande, então eu dava essa alevinagem para os discos aqui, principalmente para as matrizes. Também dou o patê que eu faço aqui, Ok. com camarão, coração de boi e tal, mas assim, dou numa proporção menor e próximo das TPAs, entendeu? Sim. Para não desequilibrar o sistema do aquário. E agora, tem muita gente que dá, por exemplo, Artemia viva,
eu não tenho como dar esse tipo de alimento porque eu não tenho espaço para criar. Sim. Mas seria uma alimentação interessante, principalmente para as matrizes, Sim. entendeu? Mas eu dou muito camarão, eu crio, tem um aquário aqui que eu boto só camarão de água doce, crio e de vez em quando eu vou lá, congelo uns, descasco, Sim. tiro as vísceras, tal, parto ali um pedacinho do, eles adoram, entendeu? Ok. Então, vou usando essas coisas para que é uma fonte de proteína boa, né? Ok. Proteína mais fresca, mais natural. Olha, diz-me uma coisa, ainda não falámos das tuas trocas de água, a chamada TPA, né? Uhum. Como é que tu fazes os teus TPAs? É diretamente da torneira ou tens algum repouso, algum depósito onde faças o repouso da água? Olha, eu fazia antigamente com repouso, desculpa. Faria com repouso. Tem um containerzinho de 100 e poucos litros que eu botava essa água, deixava descansar 24 horas e introduzia no aquário. Só que o que acontece? Com a estufa, isso se tornou inviável para mim, porque eu não tenho espaço, como eu já lhe disse, para colocar botijões ou pequenos tanques para fazer esse descanso da água. Então, o que é que eu fiz? Eu instalei filtros nas saídas de água aqui de casa e eu uso essa água filtrada para fazer a TPA. Faço as medidas de cloro, tal, tudo direitinho, do pH, para ver como é que está tudo direitinho. Vou introduzindo a água e equilibrando isso com alguns produtos. Isso quando a água vem muito alcalina, porque geralmente ela vem de ácida para neutra. Então, geralmente, eu não preciso corrigir. Mas quando há essa necessidade, eu faço a correção rápida e é tranquilo. Então, hoje, ela vem direto da torneira, passa pela filtragem e vai para os aquários. Ok. Diz-me uma coisa, ainda não falámos de desparasitações. Gostaria de saber o que se fazes desparasitações aos teus peixes com frequência. Por exemplo, nesse aquário aí atrás, se tens por hábito de X em X tempo fazer alguma medicação para desparasitar, ou se não, e só medicas quando eles estão doentes. O mesmo se passa com as crias, se fazes alguma desparasitação após elas nascerem e serem separadas dos pais. Ó, nesse aquário aqui, o que é que eu faço? Eu, geralmente, no aquário lá de dentro, da estufa, eu faço a aplicação do sal grosso com permanganato de potássio, os banhos, né, como a gente chama, que são 4 banhos, os 3 primeiros a cada 48 horas e depois, 5 dias depois, eu dou o 4º banho. Só que aqui nesse aquário é complicado fazer isso, porque como é um aquário plantado, o sistema é diferente do de lá. Eu já fiz um teste e terminei prejudicando tanto as plantas quanto os peixes desse aquário aqui. Eu não consegui manter o mesmo esquema de lá. Então, a minha desparasitação desse aquário aqui, eu faço com Praziquantel no alimento. Então, como não tem um problema com verme externo nesse daqui, porque tem um equilíbrio de ter, todo peixe tem os vermes externos. Só que, como eles são equilibrados, nunca tiveram problema aqui de ficar se coçando, nada disso, eu fico tranquilo quanto a isso. Então, eu faço o quê? A interna, entendeu? Com o Praziquantel no alimento. E aí, geralmente, eu faço isso e seguido de TPAs, né? Com as TPAs mais massivas, de, às vezes, 70%, 80% de água. E vou mantendo, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum nesse aquário aqui. Lá no fundo, como eu lhe falei, eu dou o banho do permanganato com sal grosso, faço o ciclo. Depois, passo uma semana, 7 dias, eu entro com o ciclo do Praziquantel, Ok. que é de 7 em 7 dias, com a troca de 80% da água depois de 24 horas. Ok. Entendeu? Esses medicamentos E, vocês não conseguem arranjar através da farmácia ou loja de animais? Tem? Não tem? olha, medicamento específico para peixe aqui no Brasil, infelizmente, a legislação proíbe praticamente tudo. Pois. Então, assim, a gente tem uma dificuldade gigantesca de conseguir alguma coisa destinada ao aquarismo que seja para essa finalidade. Você não acha? Tem muito pouca coisa mesmo. Então, infelizmente, por conta dessa legislação dificultar isso, a gente recorre a medicamentos humanos e ou bovinos, ou equinos, suínos, entendeu? Que a gente consegue adaptar para a aquicultura.
Mas, assim, um medicamento específico para isso, como vocês têm aí na Europa com facilidade, Sim. a gente não tem aqui, infelizmente. Ok, Entendeu? ok. Não tem acesso mesmo. É muito complicado isso. Dificulta muito até a vida da gente, né? Porque podia ser uma coisa que facilitasse muito mais tudo. A gente não correria o risco de perder animais por superdosagem, de ter problema de desequilíbrio biológico no aquário, mas como a gente não tem isso, vivendo em risco o tempo todo. É, muito, Entendeu? é uma Nessas situação, é uma adaptações. situação muito chata, realmente, porque nós aqui na Europa nem sequer temos essa noção, porque aqui em Portugal também alguns medicamentos foram proibidos, mas nós facilmente mandamos vir de Espanha. Fazemos, Sim, fazemos uma encomenda online e em Espanha, menos de 2, 3 dias, está cá em casa. entendi. Por isso, existem alguns produtos da Cera que foram proibidos em Portugal, mas que nós facilmente encomendamos vindos de uma loja de aquariofilia em Espanha. Sim, Então sim. não sentimos essa dificuldade, não temos necessidade de andar à procura, como vocês, do medicamento específico que querem, né? E da substância ativa para utilizar para aquele fim. Nós queremos um medicamento para hexamita e existe vários medicamentos de aquariofilia para isso. Aqui a gente não tem. É uma realidade completamente diferente e que não temos claramente essa noção. Olha, vamos falar agora de outro tema, que é os peixes selvagens, ok? Ok. E sempre que eu falo com o pessoal do Brasil tenho que tocar neste ponto, porque acho que é fundamental, porque o disco é um peixe amazónico, e a Amazónia é brasileira, faz fronteira com outros países, mas É. a grande maioria é do Brasil. Gostava de saber qual é que é a tua opinião sobre o peixe selvagem, porque é que não tens peixes selvagens também, e se um dia gostarias de vir a ter. O que é que acontece? Para nós aqui, o peixe selvagem de qualidade hoje se torna um peixe muito caro. Por quê? 99% do peixe selvagem de qualidade que é extraído da Amazônia, ele é destinado à exportação, entendeu? Porque o pessoal paga em euro, em dólar, ou seja, vai para a Europa, Estados Unidos ou para a Ásia, entendeu? E tem a questão também tem a questão legal também, entendeu? Só as grandes empresas que têm a permissão para fazer essa extração da natureza, fazer a quarentena e a exportação desses animais. E você, como consumidor interno, você não consegue ter acesso a esse peixe, entendeu? Porque para as empresas não vale a pena vender em real esse peixe, vale mais a pena vender em dólar ou em euro. Então, ele não destina praticamente esse peixe para o consumo interno. É muito. Tem algumas empresas que ainda destinam aquele peixe que a gente chama assim de segunda linha, Sim. que não é o peixe maravilhoso, é um peixe bonito. Eu tenho até um selvagem aqui, comprado em uma dessas lojas autorizadas, mas não é o peixe de primeira linha, aquele maravilhoso que você vê indo para exportação, Sim. entendeu? Tem o problema também de você, por exemplo, tem algumas pessoas que vendem no mercado negro, que eu acho isso péssimo, Sim. entendeu? Primeiro, é um peixe sem qualidade. Segundo, é um peixe que o cara não faz uma quarentena, não faz uma limpeza do peixe. Você corre o risco de colocar um animal desse aqui no seu aquário e acabar o aquário todo, entendeu? Vai exterminar o Sim, aquário sim. todo. Porque o que você tem híbrido Não não volta quieto. não está acostumado com o que o animal selvagem vai trazer no organismo dele. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Vontade de ter, eu tenho. Pô, a gente vê discos maravilhosos, Sim. eu sigo empresas aqui. Quando eu vejo os vídeos que os caras postam, pô, rapaz, meu sonho é ter uma cara desse. Mas é um sonho um pouco distante. Ok. Espero que mais para frente isso comece a melhorar, entendeu? O mercado interno comece Eu a ser acredito, mais. eu acredito que eu neste momento já entrevistei dois brasileiros, dois que são criadores de discos selvagens no Brasil. Um é o Wagner e outro é o Gabriel Bassan,
Sim, o Gabriel. Que está agora, Gabriel tem uns discos maravilhosos. Está agora a conseguir ter em força a sua criação. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vocês vão conseguir ter o peixe selvagem, nem que seja o filho do selvagem, né? Os F1s, que são praticamente iguais, né, aos pais, com muita qualidade no Brasil. Acho que sim, existe muitas empresas a mandar discos para fora. Claro que os melhores são pagos a preço de ouro, né? Principalmente para a Ásia, em que eles pagam 3.000, 4.000 euros por um peixe. Um peixe, imagine. E então será sempre difícil. Nós temos aqui em Portugal e trabalha aí no Brasil, que é o Vítor Hugo Quaresma, né? É o dono da Santarém Discos. Ele tem peixes selvagens fantásticos. Tem uns vermelhos fortíssimos, que parecem quase que tiveram manipulação, né? Que tiveram mistura com híbridos, mas não, ou que são apuramento, mas não. É da qualidade do disco mesmo. É qualidade muito boa e tem a ver com aquela zona onde ele coleta. Diz-me uma coisa, eu nunca fiz esta pergunta a ninguém, mas tenho uma noção que deve ser proibido, mas gostava de ver se tu sabes. Tu, por exemplo, podias ir passear à Amazónia, a uma zona qualquer, e sabendo que naquele rio existe discos, tu poderias apanhar um disco e levar para a tua casa, ou não? Ou é proibido em termos legais? É proibido. Okay. Porque até para você fazer a pesca aqui no Brasil, você tem que ter uma permissão para isso, entendeu? Esse tipo de coleta, entendeu? Para pesca ornamental. A pesca alimentar, ela tem também uma exigência, mas é uma exigência menor do que para pesca ornamental, entendeu? Você tem que ter essa licença. Se você for pego com um peixe desse, transportando um peixe desse para criação, você vai preso, entendeu? Não dá mesmo. É uma das coisas que funciona até aqui no Brasil, essa questão da legislação em cima do natural, entendeu? Da coleta no ambiente. Numa das primeiras entrevistas que fiz, já não sei a quem no Brasil, lembro-me de uma frase muito que ficou gravada, que foi se um dia um cão te morder no Brasil, bate no dono, não batas no cão. Porque não bate no cão, não. O cão vais preso, no dono não. Com certeza. Eu lembro bem dessa frase. Bate no dono, não batas no cão. O pessoal de uns anos para cá, o pessoal tem levado muito a sério essa questão ambiental, entendeu? Isso é bom, né? Eu não reclamo, não. Eu acho isso positivo, porque imagine se você começa a destruir esse ambiente. Você futuramente não vai ter nem o híbrido e nem o selvagem. Sim. Porque a base de tudo é o que sai daqui, entendeu? Porque os caras têm que fazer a renovação genética também e tudo. Então você diz, mas tem o peixe que vem... Mas esse peixe precisa sofrer uma renovação. Senão começa a estagnar, chega uma hora que some, né? Então, se você acaba com o ambiente em que aquele peixe é coletado, ou coleta esse peixe de uma forma errada, você vai estar prejudicando toda a cadeia, né? Na verdade. Sabes que a mim custa muito que vocês tendo os peixes aí, no vosso país, que sejamos nós, europeus, asiáticos e americanos, a ter os melhores peixes selvagens do que vocês, não é? Isso faz muita confusão. E se calhar esses discos que tu tens atrás de ti, se for preciso, vieram da Ásia para o Brasil. Estás a saber? É ao contrário. O melhor daí vem para cá e o melhor da Ásia vai para aí e para outros lados, né? Esses peixes que tens atrás de ti, sabes se são criação brasileira já ou se vieram de fora? Aqui no meu aquário, 90% nasceu aqui. Esses que vocês estão vendo são crias da casa, nasceram aqui na minha estufa. Eu hoje só tenho de fora aqui 2 peixes, que é um selvagemzinho que você está vendo ali no meio, tá vendo? Sim. E um eruptiozinho que eu comprei fora. O resto, todos esses vermelhos, os azuis, todos nasceram aqui na minha estufa. Isso é são filhos de casais importados, entendeu? E nasceram aqui. Isso é muito bom porque eu acho que nós, no nosso aquário principal, mantermos discos que foram criados na nossa casa tem várias vantagens, até porque esse peixe já nasceu nessa água, já só conhece esse ambiente e acho que é muito bom, é muito bom. Olha, Júnior, estamos aqui já quase a terminar, mais algumas perguntas. Gostaria de saber se existe ainda alguma estirpe que é
que é, você já é matriz, né? Que não tens e gostavas de vir a ter, e qual é que é neste caso? Rapaz, meu sonho é ter um casal de Eruption. Agora o Eruption asiático, aquele prato gigantesco com as pintinhas que parece que foram pintadas à mão. Rapaz, aquilo ali é surreal. Eu fico na internet aqui babando quando eu vejo, entendeu? Dos criadores asiáticos. Os caras conseguiram ter um toque divino, na verdade, quando eles criaram aquilo ali. É um toque divino, porque o peixe é maravilhoso. Maravilhoso, fantástico. E alguns selvagens, entendeu? Como o Rec ou Blueface, com aquele formato de disco mesmo perfeito. Tem uns maravilhosos que eu vejo também com azul assim, surreal. Essas são as duas espécies que eu tenho muita vontade de ter, entendeu? Ok. No meu aquário para reprodução, para tentar desenvolver aí, ver se eu consigo, quem sabe mais à frente, né? Agora está um pouco difícil adquirir, Sim. porque com o dólar do preço que está, o peixe está chegando aqui na faixa de 3 mil, um peixe bom, uma matriz dessa, 3 mil a 5 mil reais. Não tem Não, condições de comprar, é muito dinheiro. entendeu? É. Eu, pelo menos, não tenho. Sim. Olha, já que tocas nesse ponto, e também era uma das perguntas finais, era, tu és de Salvador da Bahia, mais ou menos, certo? Salvador, Bahia. Exatamente. Gostaríamos de saber como é que está o mercado de discos nessa zona, se existe lojas a vender da aquariofilia, e como é que é? Existe muitas pessoas a ter discos em Salvador da Bahia? Não? Existe mais no Rio e São Paulo? Tu tens essa noção? Olha, o Nordeste, na verdade, ele está começando a aparecer mais como, tanto como consumidor, como produtor de disco de uns poucos anos para cá. O mercado forte mesmo sempre foi o sul e o sudeste do país, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, essas sempre foram as capitais que dominaram a criação de disco, tanto a venda quanto o consumo. Aqui em Salvador, o mercado está engateando ainda, ele está começando a dar uma crescida agora. Por quê? O que é que acontece? Eu vejo muito, posso ser até criticado por alguns colegas, tal, pelo que eu vou falar aqui agora. Mas o que é que acontece? O que atrapalha muito a criação de disco ainda em Salvador, porque a gente tem um mercado com poder aquisitivo ainda baixo. E a gente trabalha com peixe que tem um valor agregado alto, entendeu? Não é um peixe de R$ 2 nem R$ 3, como um lebiche, um plati, uma molinésia. É um peixe que você compra aí hoje, no mínimo, vamos botar um filhotinho, por 100, R$ 120. Valor mínimo, entendeu? Então, assim, você vai para uma matriz, como eu disse, de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, para uma pessoa comprar um peixe desse para colocar no aquário é complicado, porque você tem o risco de morte, de doenças, isso tudo. Então, muita gente não quer arriscar um valor tão alto, entendeu? No animal, justamente por essa questão, por não ter um poder de consumo tão alto, Claro. entendeu? Porque para quem tem dinheiro, tranquilo, morreu, Sim. vai Compra outro. substitui, Claro. bota outro. Mas para quem não tem, entendeu? É muito complicado isso. Eu conheço muita gente mesmo, tem muita gente que me segue até no meu Instagram e tudo, que tem muita vontade de ter o peixe, mas não tem a condição de comprar, entendeu? Tanto que às vezes eu até faço uma brincadeira aqui, faço uma promoção, outro dia fiz uma promoção, 50%, entendeu? Sim. Vendi tudo que eu tinha aqui. Ok. Justamente para facilitar para essas pessoas. E eu fiz questão de comunicar a essas pessoas, dizer, pô, Júnior, eu quero ter esse peixe, mas eu não tenho condição de comprar. Se fosse tal valor, eu até compraria. Aí eu digo, olha, vou fazer uma promoção, tal, veja aí se tiver interesse e tal. E foi assim, muito legal. Muitas pessoas eu consegui introduzir no mercado do disco, na criação de disco, fazendo isso, entendeu? Mas por ter um custo muito alto a criação, você não pode fazer isso o tempo todo, entendeu? Claro. Então, assim, você tem que manter o preço real e isso afasta um pouco o criador. Você tem o desejo, mas não tem o poder de compra. Okay. Isso é complicado. Já no sul e no sudeste do país, como o poder aquisitivo é muito maior do que no norte e no nordeste, você tem uma facilidade maior, entendeu? De criadores, de venda, É tanto que os maiores vendedores estão naquela região, né? Sim. Você tem os grandes vendedores hoje naquela região. E diz uma coisa, em relação a lojas, tem muitas lojas aí? Aqui em Salvador, nós temos uma num bairro aqui chamado Sete Portas,
que é a única que eu conheço em Salvador que vende a Caradisco. Ok. As outras não vendem. E temos uma na região metropolitana, em Lauro de Freitas, que é a maior loja que a gente tem em todo, tanto em Salvador quanto fora dela, que é a Coral Pet, que é uma Ok. loja muito boa mesmo. É a melhor que a gente tem aqui na região, assim, em termos de tamanho, de variedade e tudo. E eles vendem, eles têm uma seção só de Acaradisco. Ah, muito bom. Montaram, se eu não me engano, no final do ano passado, entendeu? E tá bem surtida, tem uma variedade muito legal de discos lá na Coral Pet, entendeu? Tem a Ok. Dona Amélia e seu Gilson, que são os donos, que assim são amigos queridíssimos, Sim. entendeu? Que eu tenho muito apreço. E a gente conversando, muitos outros amigos conversando, sabe? Eles resolveram fazer essa sessão e tá show de bola Ok. lá, entendeu? Muito bom. Olha, agora aqui para terminarmos, tenho duas perguntas. O que é que você acha do futuro do mundo dos discos aí no Brasil? E que recomendação é que gostarias de deixar para todos os hobbyistas que nos estiveram a ouvir? Olha, eu acho que como, não só no Brasil, como no mundo inteiro, o mercado pet está crescendo muito, entendeu? E eu vejo um crescimento nessa área do aquarismo. Por quê? É um hobby que lhe traz uma certa tranquilidade, apesar de não ter uma interação tão grande quanto você tem com um gato ou com um cachorro, mas você tem um animal que não faz barulho, um animal que não lhe incomoda, um animal que você tem acesso quando você quer, entendeu? Você não precisa dar atenção o tempo todo a ele. Então, assim, nesse ponto eu acho muito interessante. Tem o lado terapêutico, que eu, na verdade, voltei a criar peixe, até eu esqueci de citar isso, por uma questão terapêutica. Eu estava entrando num processo de depressão e a minha terapeuta disse assim, procura um bicho para cuidar, para ter uma interação. Eu pensei em tudo, aí pensava no barulho, pensava na questão do bicho ficar sozinho quando eu fosse trabalhar e tudo. E entrei numa loja de peixe por acaso e disse, não, gente, eu tenho que voltar para isso. É isso aqui que vai. É tranquilidade, é silêncio, é paz. E o trabalho meu é naquele momento e acabou. Eu faço a TPA aqui no final de semana, o resto da semana toda está tranquilo. Eu só faço observar, admirar, namorar, como eu digo, com os peixes, entendeu? Então, eu acho que esse mercado tem uma tendência muito grande a crescer se as pessoas começarem a analisar, principalmente por esse ângulo. É um hobby muito legal, entendeu? Um hobby bonito, interessante. Você tem uma variedade de peixes absurdas no mercado hoje, e o disco é um dos peixes que mais chama atenção nesse mercado, Sim, entendeu? Que sem eu digo dúvida. assim, é o peixe de água doce que mais se aproxima do peixe de água salgada, Sem dúvida. entendeu? Porque ele tem uma coloração bonita, ele tem uma variação de cores absurda e um formato que não é comum, Sim. como dos outros peixes. Qual foi a outra pergunta, me Era lembrem? que recomendação gostarias de deixar a todos os aquacultistas? Recomendação. A recomendação que eu tenho é a seguinte: quanto à relação com o cuidado com o animal, você tem que lembrar do seguinte: você montou um aquário, você adquiriu um peixe, colocou naquele aquário, você tem uma vida ali dentro, entendeu? Uma vida que você tem controle sobre o que ela vai comer, como ela vai viver, a qualidade de água em que ela vai estar, a qualidade de ambiente em que ela vai estar. Então, assim, você tem que ter essa preocupação, essa responsabilidade, porque você pegou aquela vida, você colocou ela num ambiente restrito, você tem que ter todo o cuidado com ela. Isso é a minha sugestão principal. Segundo, na questão dos discos, os criadores, principalmente os que reproduzem, terem mais cuidado com a qualidade do próprio peixe que produzem para o mercado. Entendeu? Que não é só questão de você produzir, jogar no mercado para vender e acabou. Não. Se preocupe com a qualidade, com a cor, com o formato, com a variação do peixe, entendeu? Com a sanidade do peixe. Porque às vezes você vende um peixe, quero vender. Vende um peixe que não está com a sanidade boa, o cara vai, compra o peixe, coloca no aquário, extermina tudo que tem. Isso às vezes faz com que o próprio criador, o próprio hobbyista desista às vezes do hobby. Então você está afastando de você aquele consumidor futuro. E isso não é interessante. Então, assim, a gente ter mais cuidado com essa questão da sanidade, a questão de ambiente, a questão da qualidade do animal. É a cara disco, o bicho tem que ser redondo. Não é a cara disco comprido, não é a cara disco. Não. É um peixe
parecido com a Caradisco, entendeu? É uma variação da Caradisco. Já para mim, é tanto que é uma preocupação que eu tenho aqui com os meus. Sim. De justamente selecionar as melhores matrizes, mais redondas, com olhinho pequeno, cor de olho avermelhada, barbatana assim, assim assada, abertura de cauda, tal. Eu tenho essa preocupação, entendeu? Okay. E isso veio com o tempo, com a observação de outros criadores, tal. E hoje eu estou tentando apurar o máximo a qualidade do meu peixe para ter esse tipo de peixe e fornecer, já que as pessoas procuram, não é meu objetivo principal a venda do peixe, foi um acidente, vamos dizer assim, pela questão de reproduzir, mas se eu passo isso para outras pessoas, esse animal para outras pessoas, eu tenho que passar esse animal com toda a qualidade e toda a responsabilidade. Claro. Essa é a minha dica, entendeu? Lorival, muito obrigado por esta partilha que tivemos agora. Espero que também que sejas um seguidor do nosso canal de YouTube com certeza. E que esta nossa entrevista também te ajude. Ainda ficou por dizer o nome do teu Instagram, que é para... o meu Instagram é Acaradisco Salvador. Ok. Eu agradeço muito também, Fábio, pela atenção. Você foi 10, cara super gente boa. Prazerzaço conhecer. E a gente vai se encontrando aí pela vida. Qualquer coisa que precisar do amigo aqui é só chamar. É isso mesmo, amigo. Vamos falando Fique então. À vontade. Grande abraço e bom tudo prazer. Bom. Idem. Tudo de... Obrigado por terem assistido a mais uma Conversa Com, do nosso canal de YouTube, Discos World. Espero que tenham gostado. Partilhem o vídeo o máximo que puderem e coloquem gosto